Começa agora mais um programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV Grã-Dourados, a TV da família douradense. E no programa de hoje nós vamos falar sobre as doenças que são mais comuns nessa época do ano, essa época de muito frio, de inverno, que são os resfriados, as gripes, a conjuntivite. E para falar sobre este assunto, eu convidei o Dr. Adriano de Souza Santos, ele que é médico do trabalho e também é diretor do Hospital da Vida aqui em Dourados, com pós-graduação em medicina ocupacional e também cardiologia. Ele vai dar algumas dicas para a gente sobre como prevenir esses tipos de doença para que você possa render muito mais no seu trabalho com maior disposição. Então não saia daí, porque antes eu quero te convidar a conhecer a Empório das Frutas, um lugar onde você vai encontrar frutas e verduras fresquinhas, direto do produtor para sua mesa, com qualidade. Você vai encontrar também produtos para a culinária oriental. Faça uma visita na Empório das Frutas, que está bem localizada na rua Aquidauana, sob esquina com a rua Oliveira Marques. Vai lá, fala com o César, com os funcionários, você será bem atendido e vai ficar muito satisfeito com tudo que você vai encontrar por lá. Eu quero te convidar também a conhecer a Móveis Rosa, ela que é a patrocinadora aqui do nosso programa, que forneceu essas cadeiras que você já conhece aqui do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Quero mandar um abraço para a Marlides, para o Leandro, que está sempre apoiando o nosso programa. E se você precisar de móveis planejados ou móveis para decoração, poltronas, sofás, é só entrar em contato com a Móveis Rosa, que oferece garantia e qualidade em seus produtos. De volta com o programa Saúde e Bem-Estar de hoje, vocês vão conhecer o Dr. Adriano. Doutor, um prazer, uma satisfação muito grande tê-lo aqui no programa. Bom dia. Também é importante a gente participar, sempre a gente pode ter um acesso a divulgar as informações, né, sobre saúde, cuidados, né. Doutor, eu já até tinha te apresentado num bloco anterior, que você é diretor técnico, né, do Hospital da Vida, mas a gente queria conhecer um pouco mais de você, né, da sua formação acadêmica. Eu sei que você também, além de médico, você também já foi no passado dentista, né, fez odontologia, e que você discorresse um pouquinho sobre a sua formação acadêmica, sobre como que você teve interesse pela área da medicina. Bom, a gente sempre se espelha nos profissionais que nos cuidaram, né? Então eu tive um bom médico na minha cidade, eu sou de São Gabriel do Oeste, né? Dr. Oswaldo, está lá ainda firme e forte, né? E depois ele vai poder assistir, viu, doutor? Com certeza. Porque a gente pode mandar para ele o link. Que legal. Então, e eu tive eu fui bem cuidado, né? E eu sempre gostei muito de cuidar da saúde das pessoas, gostava muito de fitoterapia ainda na adolescência, né? Lia muito sobre o uso de ervas, chás, frutas, o uso da água, né? E isso gerou um interesse cada vez maior, né? E o interesse em fazer algum curso de área de saúde, né? Eu sempre fui praticante de esporte, né? Fui atleta de atletismo durante alguns anos, né? Treinei em São Paulo, fui atleta amador mesmo, como profissão, né? E no momento depois que acabou os incentivos na época da minha faixa etária, né? Quando passei para a fase de adulto, começaram a dificultar. Iniciei os estudos pré-vestibulares e fiz odontologia em Curitiba, né, na Federal do Paraná. Né, formei em 98 e exerci odontologia por 12 anos. Né. No meio desse exercício eu aceitei uma proposta, fui trabalhar com ONGs indígenas, né, no extremo oeste do Brasil, lá no Amazonas, divisa entre Colômbia, Peru e Brasil. Que coragem! Uma área de atuação das Farc, uma área da atuação de tribos ticuna, né. E lá eu morei em barranco, morei em casas indígenas, morei em casa dos Médicos Sem Fronteiras, né, em área isolada. Então fiquei por lá 2 anos, e nesses 2 anos como cirurgião dentista. Certo. Então a gente tinha uma ausência de médicos, né, e quando tínhamos médicos, eram médicos não brasileiros, eram peruanos, colombianos que trabalhavam muitas vezes sem o registro, sem autorizações das autoridades brasileiras, mas porém com o aval das ONG indígenas para o cuidado da saúde. Certo. E foi o momento que eu precisava para a sensibilização, né? E a ideia de fazer uma medicina, de estudar a medicina realmente e ser médico, né? Certo. Então
A gente quando mora numa área isolada, a cabeça ela dá um reset, né? Você revive para outras coisas e esquece os seus empecilhos, né? E foi o que aconteceu, né? Eu e um outro colega, dentista também, que também se mobilizou, nós começamos a fazer um pré-vestibular no meio da selva, né? Com material antigo, e prestamos vestibular. Eu entrei pela Universidade Estadual em Manaus, e esse meu colega pela Federal, e ambos cursamos juntos, né? Concluí o curso em 2009, né? Regressei ao estado e entrei no curso de cirurgia cardíaca em Campo Grande, pelo Hospital Universitário, né? Cursei lá os 4 anos, né? Então, onde eu exerço a cardiologia, hoje em dia não comercialmente, e sim para auxílio da parte de urgência e emergência. Certo. Né? Também, na época, ainda como dentista em Campo Grande, eu era implantodontista, em Manaus também, trabalhava com implantes e próteses sobre implantes. Então, eu acho que eu devo ter aí uns 1.000 ou 1.500 implantes já na boca das pessoas, né? Que bacana. Que passaram, né? Dentro do Hospital Universitário em Campo Grande, eu participava das reuniões do NIR e da gestão compartilhada e da gestão da diretoria, né? Então, é onde a gente onde eu participei e tive a oportunidade de conhecer muito sobre gestão hospitalar, cuidados em relação a contas médicas e tudo mais. Então isso foi aproximando mais a minha experiência como gestor da parte médica e o cuidado entre rotação de leitos, a disponibilidade de leitos, inclusive a nossa crônica falta de leitos hospitalares de alta complexidade, a necessidade de investimentos maiores, de aporte de leis, emendas parlamentares, para a gente poder ter um bom incentivo e um melhor acesso ao usuário do SUS. Né? E dessa forma eu fui convidado pelo Dr. Sebastião para vir a Dourados no momento em que o Hospital Evangélico deixava a administração do Hospital da Vida. Então ele precisava montar uma equipe. E daí houve esse convite e montou-se um grupo para poder iniciar a administração da Fundação de Saúde, que hoje ela faz a gestão do Hospital da Vida e da UPA. E olha que interessante, você falando que você veio, né, dessa região norte do país, e o Hospital da Vida também, né, tem um médico lá, trabalha também na área da administração, que foi convidado, ele também era lá dessa região. E eu falo assim, então acho que é um pessoal que está bem preparado, né? E ele veio para cuidar da administração. Mas, olhando também o seu currículo, você também faz parte da medicina ocupacional, né, doutor? Isso. E hoje você atua como diretor técnico do hospital, como medicina ocupacional. E gostaria que você explicasse um pouquinho o que é essa medicina ocupacional, né? E você também trabalha na área de urgência e emergência. Isso. A urgência e emergência é a porta aberta do Hospital da Vida. Né? É um hospital que está pactuado em receber traumas, né? e algumas emergências clínicas de todo o sul do estado. Então, o trauma, o neurotrauma, o grande trauma, que em Campo Grande quem recebe é a Santa Casa, aqui no sul do estado quem recebe é o Hospital da Vida e ele está preparado para isso. Então nós temos um corpo clínico lá com neurocirurgiões, ortopedistas, cirurgia geral, né, de sobreaviso e inclusive permanente em alguns dias constante devido ao excesso de demanda. Né? Além dos especialistas, existe a necessidade de um profissional médico na porta, especializado ou capacitado em urgência e emergência, que é detectar o choque, né, que é a incapacidade do ser humano em ter uma boa circulação e uma boa respiração, né? Ele está capacitado em fazer processos de reanimação cardiopulmonar, detectar e chamar o especialista necessário para poder conduzir o caso, né? É o profissional que já existe, já tem uma afinidade pelo paciente grave, crônico, por situações complicadas e que necessita de uma pessoa sagaz e que tem uma sensibilidade com a equipe de não ultrapassar os níveis de estresse, até mesmo emocional, né? De não absorver esse estresse para a vida própria. Né? Certo. E a medicina ocupacional? Pronto. Medicina ocupacional, bom, eu sou médico do trabalho, né? Hoje eu atuo como médico examinador de 2 empresas, né, grandes aqui da região, do ramo de frigoríficos, né? Certo. E é a parte da medicina que previne doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho excessivo, a jornadas de trabalho, a exposição de substâncias e produtos químicos, ao excedente de
de mão de obra, muitas vezes. Então existe por alguns gestores que não estão juntos à empresa uma política, então a gente tem que entrar através dos meandros da lei para poder melhorar a situação do funcionário. Uma coisa muito importante, uma ação muito importante do médico examinador ou médico do trabalho é a gestão do absenteísmo, que são as faltas. Muitas empresas, quando tem muitos funcionários, elas ficam inviáveis economicamente por causa do excesso de faltas. Então existe toda uma análise de saber se essa falta é provocada pelo trabalho, se é porque está muito fácil o acesso ao atestado médico, se o atestado médico é falso ou verdadeiro, se aquele atestado médico é um anúncio que a pessoa está doente, ela não quer mostrar que está doente, a necessidade de encaminhar esse funcionário, né, esse trabalhador para o serviço de referência ou até mesmo para algum especialista para ser conduzido o caso, encaminhado para o INSS, para o auxílio-doença. Né? Então existe o profissional que faz isso e o contato com o juiz do trabalho é o médico do trabalho. Certo, né? que cuida dessa medicina ocupacional, né? Isso. Tá. Doutor, eu tinha dito na abertura do programa que nós iríamos falar sobre as doenças mais comuns agora na época do inverno, né? Que são as gripes, resfriados e a conjuntivite. E são doenças assim que acabam afastando as pessoas do trabalho, principalmente a conjuntivite, porque é uma doença contagiosa, né? Então eu queria saber de você, nessa época do inverno também, a conjuntivite, ela tem uma proliferação maior? Isso. Bom, a conjuntivite, ela é uma inflamação, né? Como diz conjuntivite, é inflamação das conjuntivas, né? Que são as membranas da região do olho, né? Passou a pálpebra, então a gente pode considerar a parte interna como uma inflamação que vamos generalizar a conjuntivite. No inverno, tem o índice menor de higienização de mãos, basicamente mãos, né? Aí por segundo banho. Né? E muitas vezes um banho que não é adequado, ou muitas vezes a não higienização até dos próprios, a gente chama de fomites, que são os contatos, são planilhas, cadeiras, sofás, portas, trincos, e a contaminação desses contactantes, né? E as pessoas lavando menos as mãos, o contato aos olhos vai aumentar o índice de contaminação. Né? Existe a conjuntivite traumática, a contaminação e a contaminação por micro-organismos, que podem ser bactérias ou virais. Né? Então, como existe um índice maior de resfriados, gripes, então esses micro-organismos também são levados à região ocular, que devido ao trauma de coçar ou falta de higienização mesmo, ocorre esse agravamento. E o fato que no inverno ocorre uma queda de imunidade de muitas pessoas. E essa queda de imunidade também favorece ao agravamento de inflamações e infecções periorbitais, próximos ao olho, né? E outras doenças também, né? Agora você falou também da conjuntivite por trauma. Isso. Qual a diferença de uma para outra? Isso. A conjuntivite por trauma, ela é caracterizada pela existência prévia de uma pancada. Uma pancada, a pessoa coçou fortemente, a pessoa pressionou o olho durante algum tempo, ficou um tempo com algum peso em cima do olho, e o nosso corpo ele faz uma resposta. Para toda ação tem uma reação. E a reação é o processo inflamatório. O olho fica avermelhado, fica dolorido, né? Fica com a sensação de areia por dentro, né? A pessoa acorda de manhã, muitas vezes com aquela secreção seca, chamada de remela, né? Ou a gente chama de exudato, né? E transsudato, são secreções que se assemelham a um plasma seco, né? Então é que o olho realmente está reclamando que tem alguma coisa errada. Então a necessidade de procurar um médico e identificar, né, e iniciar o tratamento. Muitas vezes não apenas com uma visita. Faz uma visita, não melhorou, faz um retorno em 24 horas ou 48 horas para ver se precisa trocar a medicação, né? Ou encaminhar direto para um especialista em oftalmologia. Porque muitas vezes o clínico geral ele não está habituado a algumas afecções que se perpetuam e se agravam. Né? Que podem causar lesões em órgãos mais internos do olho, né? Como córnea e estruturas que fazem glândula, que estão produzindo secreções e substâncias de defesa, né? Certo. Doutor, talvez você vai até precisar me corrigir, mas quando eu era criança, eu passei por uma fase que eu acordava com o olho grudado. E minha mãe falava assim, você está com terçol. Não sei se esse é o nome correto. É um tipo de inflamação. Mas esse nome está correto? É o terçol.
O tersol ele é uma inflamação ocular onde não existe infecção, é uma inflamação. E aquele que causa uma bolinha assim? É vulgarmente chamado como viúva, né? E o tratamento é higienização de mãos, do rosto e compressas mornas, né? Compressas com aumento da temperatura, a gente ferve-se a água, né? Deixa um pano bem limpo, bem fervido, dobra-se ele ainda morno e faz a compressa em cima. Tem uma evolução natural de 4, 5 dias, até 10 dias, até diminuição. Não há necessidade de usar antibióticos e corticoides e tudo mais. Não. Apenas limpeza do olho e compressas mornas, né? Já é o suficiente. Se houver uma complicação, aí seria porque a pessoa foi coçar e nesse coçar agrediu aquele tersol e ele pode ter aí sim, abrir uma conjuntivite, aí ela se torna complicada, porque é um tersol associado a uma conjuntivite que pode infeccionar, né? E ter que usar mais e mais antibióticos, e aí não, aí é com oftalmologista mesmo, que vai ter que ver as consequências, né? Procurar o especialista, né? Bom, doutor, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos rapidinho. De volta com o programa Saúde e Bem-Estar de hoje, conversando com um papo muito bacana com o doutor Adriano, ele que já no começo explicou para a gente a sua formação acadêmica, que é apaixonado pela medicina, antes trabalhava como dentista e hoje, né, como médico. Parabéns, doutor, por essa garra, por essa determinação, por essa paixão que você tem pela medicina. E estávamos falando no bloco anterior sobre conjuntivite, né? Você comentou quais são as formas que a pessoa pode contrair a doença, quais são as formas preventivas, mas eu gostaria que você desse uma dica para a gente, doutor, quais são os primeiros sintomas que a pessoa começou a ter, que ela deve procurar um médico, e também como as empresas, já que você é médico ocupacional, né, como que as empresas devem proceder para que evite, né, essa grande quantidade de faltas, né, acometida por essas doenças, resfriados, entre outras doenças. Perfeito. Bom, conjuntivite, né, inflamação nos olhos, a dor no olho, a produção excessiva de lágrima, né, a pessoa vai muitas vezes se coçar, sentir mais, hoje está ruim, percebe que o olho está um pouco vermelho. O olho um pouco mais vermelho, ou a produção excessiva de lágrimas, ou o simples fato de acordar de manhã e está com o olho repleto da famosa remela, né? Aquela secreção seca, então já desperta, peraí, se isso continuar, isso é conjuntivite. Não se sabe até o momento se ela é viral, ou bacteriana, ou uma agressão à noite, né? Uma noite coçou forte o olho e de repente machucou e produziu. Mas se persistissem esses sintomas algumas horas, isso já é uma conjuntivite, em maior ou em menor grau. Deve-se informar, no caso, o empregador, né, o patrão, ou seu supervisor, ou quem está mais próximo, que está evoluindo uma conjuntivite, que há necessidade de passar pelo médico e que todo mundo tem que lavar muito as mãos, em média 10 vezes ao dia, com água e sabão, lavando-se bem, em média 1 minuto a 3 minutos, ensaboando bem as mãos, né? E cada um cuidando do seu instrumental de uso próprio, como talheres, toalha, coisa parecida, que tudo que é uso individual, não se contaminar, para evitar que outras pessoas também peguem. Alguns tipos de trabalho, emprego, a pessoa trabalha sozinha. Essa pessoa que trabalha sozinha, num ambiente não muito iluminado, ela muitas vezes não precisa pegar um atestado. Ela precisa sim visitar um médico e estar em tratamento com alguma medicação, colírio, cuidado, alguma coisa do gênero, né? Mas vai ter que ter a indicação específica, até mesmo para poder ter um retorno e saber se está tudo ok, se melhorou, né? Então, um dos cuidados é sempre informar, se perceber que está com um problema e não ficar dizendo, não, eu não vou falar nada porque eu não quero faltar, eu não quero perder alguns benefícios, como muitas vezes as empresas têm cesta básica. Tem que informar. Existem maneiras de tratamento que a falta é justificada ou que a falta ela é dada como afastamento remunerado, então o funcionário precisa comentar e conversar, porque isso vai evitar uma epidemia. Né? Muitas vezes a conjuntivite vem que uma criança em casa tem uma dificuldade de autolimpeza, higienização, algum idoso, que são os dois focos de infecção, idosos e crianças, né? Então uma necessidade muitas vezes de começar a perceber se alguém em casa também está com essa conjuntivite e ter os mesmos cuidados que numa empresa, lavar bem as mãos, em média 10 vezes ao dia,
né? Eu costumo até usar alguns macetes. Como que eu faço para lavar 10 vezes ao dia a mão para lembrar? Bom, uma é o banho, você lavou as mãos. Outra são as 3 refeições do dia. Então você já lavou 4 vezes. Então agora entre uma e outra, se você lavar e antes de dormir, logo que acordar, já deu 10. É verdade. Então muitas vezes as pessoas esquecem até mesmo de tomar água. Então toda vez que for lavar a mão, toma um copo d'água. Então você está tomando bastante água e lavando bem as mãos, já está prevenindo muitas doenças. Muitas doenças, entre elas a infecção urinária e até mesmo a gripe, tomando bastante água, né? A gente vai falar daqui a pouco, né? Então, uma das maneiras de prevenção da conjuntivite é a higienização das mãos e se auto-perceber doente, né? A segunda é informando o empregador que ele vai liberar para essa consulta médica ou vai remanejar esse funcionário para uma posição que ele não contamine outros. Né? O uso da medicação e o retorno com o médico no segundo momento para saber se está tudo ok. Né? E como que as empresas poderiam estar se prevenindo, né? Para que não tenha assim, um surto de vários funcionários com a mesma doença? A prevenção ela é dada justamente pela higienização de mãos. É tão importante, o ser humano ele se contamina mais que qualquer outro animal por causa das mãos. Não? Então a gente usa muitas mãos e as mãos são contaminadas, tudo, né? E são veículos de micro-organismos e bactérias, né? E outros, sujidade no geral. Então, o ato de fornecer o próprio sabonete para lavar as mãos, pias, né? Álcool, né? O álcool gel é muito importante, mas previamente a lavação com água e sabão, sempre. Sempre água e sabão, muito depois o álcool gel, bem melhor que o álcool, né? O álcool ele tem uma característica que ele fixa, ele faz a desinfecção e fixa, né? Se não tirar os micro-organismos, então ele só vai fixar. Né? Então a gente precisa primeiro fazer a limpeza, né? E a água e sabão é tão importante que às vezes a gente tem um corte e vai no médico e dá uns pontinhos e eu falo, doutor, mas você não vai receitar uma pomadinha, alguma coisa? Não, água e sabão. Água e sabão. Você vai para casa, passa só água e sabão. Água e sabão, seca, a natureza cuida. Né? O próprio organismo já reage, né? Já reage bem à limpeza. Né? Tendo o que não atrapalha, o corpo se organiza para cicatrizar, né? E na verdade a água e sabão acaba sendo até um antídoto, né, contra alguma infecção, ou seja, ele já age de forma assim... Ele tira os debris, né, chamam debris bacterianos, restos de sujidade, restos de qualquer outra substância que possa atrapalhar a cicatrização. A água e sabão ela limpa e não agride a pele, né? No caso de algumas substâncias como algumas pomadas, são específicas para alguns problemas, né, que estão indicadas por algum certo tempo determinado. Né? Fora isso, já perdem a sua indicação. Né? Eu tinha dito na abertura do programa que nós falaríamos também sobre gripes e resfriados, né, doutor? Isso, eu estava ansioso para essa pergunta. Então, e você poderia explicar para a gente quais as formas preventivas e a diferença também básica de um para o outro? Certo. Né, da gripe e do resfriado. Isso. O resfriado, a gente tem ele como uma situação sazonal, né, de vias aéreas. Nariz, ouvido, garganta, né, uma congestão, e que ela não desce para sistema respiratório como traqueia, brônquios, pulmão. Né? Esse é o resfriado. Esse é o resfriado. Ele é sazonal, ele pode ser metade de um dia, né, é uma coisa rápida. Mas ele pode também se perdurar, né, e com a baixa de imunidade e contaminação, abrir portas para a gripe. Então, a gripe, muitas vezes, a gente tem como uma principal característica da gripe a infecção por vírus. Né? Então, os vírus, a gente não tem remédio para vírus. O vírus é o próprio sistema imunológico do nosso corpo. Por isso, a incidência é tão grande e, muitas vezes, a incompreensão de pessoas que chegam num posto de urgência e o médico fala, está com virose. Estou com virose, mas de novo estou com virose? Qual remédio para virose? Não tem. Né? E fica muitas vezes aquele jogo de empurra e algumas empresas lançam remédios, né, antigripal, combate a virose e tal. Não existe. Existem algumas vacinas que previnem, como a vacina do H1N1, as formas mais graves da gripe. Certo. Ou seja, muitos idosos usam a vacina e falam, eu tomei a vacina e agora eu estou assim, resfriado, estou ruim. Não. A vacina é para evitar que você morra de pneumonia. Né? Não vai evitar um resfriado. Então, não é vacina para resfriado, é vacina para evitar que você tenha um agravamento de uma pneumonia. Certo. Que é isso que leva à morbidade, à mortalidade, à internação de vários dias. Né? Então, a gente tem essa diferença. A prevenção da gripe, basicamente, é a mesma da meningite. Ambientes arejados, com uma entrada e uma saída de ar, principalmente ambientes com muita gente. Existe até a premissa de não se levar bebês,
né? E idosos com possibilidade de gripe em shopping centers fechados e igrejas fechadas. Porque ali circula muitos vírus e a contaminação é muito grande pelas mãos. Uma das prevenções, então, das prevenções, então, é limpeza das mãos. De novo, mãos. Quem possui um salão tem que ter um cuidado de ter pessoas que limpem os trincos, os pegadores, os encostos das cadeiras, dos sofás, e que sejam feitos de materiais de fácil limpeza, que possa ser usado água e sabão, ou um pano com álcool, geralmente álcool 70, álcool gel, né? Usados para essa desinfecção ambiental. E o ideal é que se faça isso todos os dias, né? Todos os dias, de preferência 2 vezes ao dia, né? E até na nossa casa, né, doutor? Perfeitamente. Eu imagino, né? Principalmente trincos, né? Trinco do banheiro, trinco do quarto. A pessoa chegou de fora, primeira coisa a fazer, tira o calçado, deixa do lado de fora um pouco, ou do outro lado, dentro de casa mesmo, mas tira o calçado para não espalhar a sujeira que trouxe de fora, lava-se as mãos na chegada de casa. Né? Se não puder tomar um banho, lava-se as mãos. E tomar bastante líquido. Né? Um dos agravantes de adultos, crianças e idosos é que a falta da ingestão hídrica, a falta da hidratação, ela baixa a imunidade. E essa baixa de imunidade leva a doenças como agravamento da gripe, infecções urinárias e infecção dos rins, inclusive, que é chamada de pielonefrite. São infecções graves. E pior para pessoas que têm a pedra no rim. Então, é um complicador que não tem tamanho. Então, o uso da ingestão de água, né? Água limpa, ou filtrada, tratada, né? E o fato da higienização de mãos e trincos e ambientes abertos e ventilados, mesmo no inverno, abre uma fresta do quarto, em outro local para o ar poder entrar e sair. Mesmo recado fica para as escolas, tem muitas escolas particulares ou públicas que têm ar-condicionado, então fecha tudo. Então não, é para deixar um pouco aberto e ventilação. E aquele ar fica circulando lá dentro, todo mundo respirando. Exato. Muitas pessoas no mesmo local, né? Isso contribui também. Doutor, agora você falou sobre a importância da água, né? A gente escuta várias pessoas falarem, vários especialistas dizerem que o ideal é que nós tomemos pelo menos 2 litros de água ao dia. Eu já li uma reportagem falando que isso é de acordo com o seu peso. Por exemplo, se você pesa 75 quilos, a cada 25 quilos é ideal 1 litro de água, então a pessoa deveria tomar 3 litros de água. Se ela pesar 100 quilos, são 4 litros de água. Exatamente. Existe essa média para pessoas hemodinamicamente sem restrições, ou seja, sem problemas cardíacos, né? Ah, entendo. E agora o que você disse é uma grande verdade, porque eu tenho um caso na família que a pessoa teve uma cólica renal, não aguentou de dor, foi para o hospital, ficou internado, tomou soro, né? E aí ele não se cuidou. De vez em quando volta a dor, só que quando ele percebe que a dor está voltando, ele começa a tomar água. Essa pessoa já toma muita água. Mas como a dor começa a apertar, ele toma muita água e já é o suficiente, ele não precisa nem de medicamento, Exatamente. Só água já resolve. Daí a gente vê a importância, né, da água para o nosso organismo. A hidratação, né, ela combate várias doenças. Ela combate a dor de cabeça, a hidratação combate a rinite, combate a ardência ocular, a desidratação, a falta de tomar água. Se você deixar de tomar água, você pode ter uma diminuição da taxa de filtração do rim. Com os anos, o seu rim passa a ficar com diminuição da função, ele começa a diminuir. E nós precisamos envelhecer com rins bons. O rim é o nosso filtro, a nossa caixa d'água do corpo. Certo. Né? A bomba d'água é o coração, né? A caixa de comando, o processador é o cérebro, precisa de água, senão ele frita, ele queima. Então, faltando água no nosso corpo, você fica sem saliva adequada, a digestão fica ruim porque você se obriga a tomar água muitas vezes no meio de uma refeição e não sabe por que tem tanta sede. Né? A pessoa acorda de manhã com os olhos ardendo, muitas vezes, a maioria das vezes, então é necessário começar logo cedo a tomar água. E por que né? no inverno a gente sente mais sede de manhã, quando sim. acorda? No inverno muda, né? A pessoa toma menos água. Então ela já não toma água à noite, muitas vezes, já não toma tantos líquidos e vai tomar apenas substâncias quentes em pequenas quantidades. Um pouco de chimarrão, um pouco de café, um pouco de um café com leite, um leite quentinho. E não toma aquela ingestão hídrica tão grande. Que de um dia para o outro a pessoa sente aquela sede. E é necessário, então, o aumento de substâncias com mais líquidos, caldos, sucos, né, líquido mesmo e água, todo momento. Na verdade, a água é um grande remédio, né? Se a gente poderia analisar dessa forma. No inverno, a gente não transpira. Praticamente 50% do que se transpira, nada, né? No frio intenso.
em relação à época de calor. Nessa situação, a gente vai ter que a pessoa ela vai ter uma taxa de diurese, de urina, maior. Entendo. Então a pessoa fala, nossa, mas por que eu estou urinando tanto e nem tomei água? Ou seja, ela não está transpirando. Entendi. Então é mais um sinal que ela precisa para ela. Não estou transpirando, não estou tomando água, estou urinando bastante. Né? Seria um sintoma do diabetes. Né? Mas, como é inverno, então há necessidade de perceber que está perdendo água para o ambiente. Então tem que tomar repor, mais água, né? Bastante água para repor toda essa diurese perdida. Tá certo. Né? Doutor, o meu diretor já sinalizou que a gente está chegando ao término do programa, mas como você falou na sua fala inicial que você era atleta, né, na sua juventude, adolescência, e eu queria que você deixasse uma dica de longevidade, já que você é médico. E tem eu uma sei bem que, interessante. Tem, e eu sei que a atividade física conta muito, né, além da alimentação. Então, eu gostaria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Eu tenho um ditado que eu sempre converso com os pacientes que a gente trabalha nas empresas, né? Uma delas é a seguinte: a gente não envelhece, a gente fica decrépito, né? A gente fica sedentário. Você não fica com artrose, artrite ou com incapacidades, você fica sedentário. Então, manter a atividade física deixa o corpo mais integrado com o ambiente e a cabeça sã. Né? A pessoa tem que se afastar obrigatoriamente daquilo que faz mal para ela no momento e vai fazer mal no futuro. Excessos alimentares, excessos de açúcar, excesso de gordura e principalmente álcool e tabaco. Toda derivação de tabaco, do narguilé, maconha, ao cigarro com ou sem filtro, natural ou não. Entendeu? Então todo e qualquer tabaco, ele é deletério ao extremo. Né? Há exemplo disso, quem duvida disso, né? A gente está lá no Hospital da Vida com uma média de 10 pessoas entubadas em sala de emergência, por não ter UTI suficiente para pessoas que não conseguem mais respirar. Nossa, que evoluíram com enfisema. E, consequentemente, também foram pessoas sedentárias, que não fizeram exercício e também não se motivaram com autoestima. Então, o tratamento da atividade física, junto com a ausência do que pode fazer mal, você trata inclusive depressão e outros males. Combate diabetes, combate hipertensão arterial. Né? É verdade. Teve um outro profissional que esteve aqui, ele disse que até câncer, né? Que alguns cânceres podem ser prevenidos com atividade física. Exatamente, exatamente. Então, a atividade física, ela libera substâncias e drogas no nosso próprio corpo, né? Que são remédios endógenos, né? Que faz com que você elimine talvez o grande mal do século, que seria a depressão. Né? Talvez pior até que o câncer, né, doutor? Eu desconfio que sim. Tá certo. Numa outra oportunidade, eu vou te convidar para a gente falar sobre esse assunto, depressão. Correto. Tem acontecido alguns casos aqui na cidade de pessoas que se suicidam por conta de uma depressão, e isso é uma coisa que realmente preocupa. Mas, doutora Adriana, muito obrigada, foi muito bacana o nosso bate-papo, gostei muito, parabéns, né, pela sua profissão, por essa garra, essa paixão que a gente percebe em você pela medicina. E a TV Grande Dourados estará sempre com as portas abertas para quando você puder voltar e contribuir com a nossa sociedade, trazendo dicas tão importantes. Muito obrigado, eu agradeço o espaço. Tá certo. Tá? E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência, a sua companhia de todos os dias. Eu espero que esse nosso bate-papo hoje aqui com o doutor Adriano tenha acrescentado muito na sua vida, que você siga as dicas que ele deu de se cuidar, lavar as mãos para prevenir doenças tão comuns, né? E que muitas vezes elas se agravam e acabam deixando a gente numa situação ruim. Então, que nós possamos aproveitar essas dicas e cuidar um pouco mais da nossa saúde. Tenham todos uma boa semana e até o nosso próximo encontro.